Então, muito bom. E o Marcos, ele vai falar agora um pouquinho. O Marcos, inclusive, eu convidei ele para participar do livro de exames de proficiência, porque ele é um especialista em Enem. E aí eu falei, não, você não pode ficar de fora, você tem que colocar o inglês para o Enem nesse livro, É, porque isso ajuda muito, né? Os jovenzinhos aí, quando eles vão prestar Enem, muitos têm dificuldade aí com as regrinhas do inglês, redação, né? Tem texto, né? Tem umas particularidades ali do inglês ali para o Enem. Mas, enfim, agora você vai falar um pouquinho da sua participação no livro de inglês para adolescentes. Seja oi. bem-vindo, meu. Obrigado, Roberta. Gente, boa noite. É um prazer estar participando com vocês. Eu inicio agradecendo a Roberta pelo convite, a Tati pela revisão, aos demais colegas que me ajudaram, né? Porque essa escrita foi construída a não sei quantas mãos, né? Teve muita gente envolvida, muita gente se ajudando. Eu acho que isso faz a diferença. Na minha vida fez, tem feito cada vez mais. Então, agradeço muito pelo convite e estamos agora nesse outro desafio, né? Falar de certificação. Muito obrigado novamente. E o capítulo que eu escrevi, ele fala sobre reflexões acerca de linguagem, língua e comunicação. Porque quando a gente fala, né, principalmente, eu me peguei refletindo bastante, né, quando eu recebi o convite para falar sobre prática. Então, prática me remete ao ensino, né? Mas como é que eu ensino esse idioma que não é o meu, né? É um idioma que eu aprendi. E então, quer dizer, quando eu falo em prática, né, me remeteu muito a ensinar, a educar. E aí, que língua é essa? Para eu conhecer essa língua, eu preciso conhecer a cultura, né, em que essa língua é inserida, a história desse povo que fala essa língua e em que contexto, quais são os contextos em que esse idioma é utilizado. Para isso, gente, a gente teve que estudar, né? Tem que seguir estudando, porque a língua é algo ativo. Então, assim, entendendo, tá? Vou falar grosso modo, então, de forma muito sucinta, né? Até porque o tema é inesgotável por si só, é bem abrangente, é bem, né, diversificado e amplo. Então, assim, eu entendo a língua de um modo sintético, digamos assim, como sendo inerente à espécie humana, né, e um meio através do qual nós organizamos, né, e nos expressamos, organizamos os nossos pensamentos para expressá-los e transmitir as mensagens. Isso é uma definição muito sucinta de língua. Já a linguagem, o que vem a ser essa linguagem? Já são o conjunto de habilidades que eu vou desenvolver para produzir e compreender os enunciados. Né? Quando eu falo em linguagem, quer dizer, eu estou falando nesse conjunto de habilidades que eu tenho que desenvolver num ambiente normal, né? Digamos assim, de utilização da linguagem. E essa comunicação, ela requer o quê? No mínimo duas pessoas, né? Que vai gerar o quê? Essa manifestação que acontece entre os indivíduos através de diferentes mecanismos que a gente vem a utilizar ao longo desse processo de comunicação. Então, quer dizer, através dessa tríade, me remeteu a um outro desafio que foi o seguinte, de tentar expressar para o leitor de forma simples, né, da forma como eu entendo, porém sistematizada, o que vem a ser esse processo de ensinar enquanto transmissão de um conhecimento. Só que, assim, quando eu transmito esse conhecimento, eu pressuponho, enquanto educador, que alguém venha a aprender. E aí, quer dizer, como é que funciona esse processo de aprendizagem? Principalmente de um idioma que não é o meu, né? Um idioma estrangeiro, enquanto brasileiro falante de língua portuguesa. E, ao longo dos anos, eu fui vendo e estudando cada vez mais, né, acerca do assunto, porque me interessa bastante esse processo de como se aprende. E aí eu cheguei, quer dizer, por intermédio de uma outra obra que eu super recomendo a leitura, né, chamada É Assim que Aprendemos, né, do Stanislas Delarraine, que ele diz o seguinte, que para você aprender, né, você precisa de, no mínimo, quatro fatores. Um deles é a atenção, uma vez que os circuitos que você utiliza nesse processo de aprendizagem, ele vai selecionar aquilo que for interessante. Então, quer dizer, quando eu estou ensinando e a atenção do meu aluno
ela vai se dar para aquilo que seja relevante para ele. Então, é muito importante para nós, enquanto educadores, que a gente tenha isso em mente, que a atenção está atrelada ao que o meu educando considera como relevante. E aí tem o envolvimento ativo, que já é o segundo fator que propicia o processo de aprendizagem. O que é isso? É o meu aluno produzir essas hipóteses, né? Mas para que ele produza essas hipóteses, ele precisa ser motivado e a curiosidade dele precisa ser despertada. Sem isso, sem produzir hipóteses, sem motivação para aprender e a curiosidade, vai ficar um gap. Muitas das vezes a aprendizagem ela não se dá de forma efetiva. E aí tem o terceiro fator, que é como é que eu, enquanto educador, vou abrir espaço para que haja esse feedback para os erros. Né? Porque esse feedback para os erros pressupõe que o educando ele venha a eliminar as hipóteses que são inadequadas e ele venha a estabilizar aquelas hipóteses que são positivas, né, e que vão construir a linguagem. Agora, muito cuidado a gente precisa tomar quando a gente vai fazer esse feedback relacionado aos erros, porque se nós causarmos no educando emoções negativas, isso vem a afetar o potencial do aprendizado. É muito frequente, agora nem tanto, mas na minha época as pessoas falarem assim, eu morro de medo de matemática, eu odeio matemática. Porque foi gerado esse feedback negativo, né, e acabou afetando esse potencial. E isso se prolonga ao longo da vida. E aí, quer dizer, para efetivar esse aprendizado, é preciso o quarto fator, que é a consolidação. O que é essa consolidação? É a compilação que o cérebro vai fazer acerca das aquisições que foram feitas e vai transferir essas aquisições para a memória de longo prazo. Para que isso aconteça, a repetição ela é primordial. Por isso que o colega, quando falou do drilling, a prática, a repetição, ela é muito importante no processo de consolidação. E aí, para que essa consolidação venha a ser mais efetiva, aí entra aquela coisa que muitos adolescentes não gostam, que é o dever de casa. Porque através da consolidação noturna é que ele vai fazer um recap de tudo que foi exposto, e aí sim, o que eu ensinei se transforma em aprendizagem. Então, quer dizer, o capítulo, basicamente, conversa bastante entre teoria e prática, para a gente desmistificando, enquanto educadores, e entendendo todo esse processo. Basicamente é isso, eu faço um convite às pessoas para que leiam a obra, porque é fantástica. O trabalho que eu mais me orgulho de ter contribuído foi esse. Eu estou muito satisfeito com o resultado e agradeço muitíssimo, novamente, a Roberta, aos demais colegas e aos presentes. E é isso, gente. Leiam. Muito bem, arrasou. Você contou quase que o capítulo todo, hein? Pois é. Deu um super spoiler aí. Muito bom, muito bom.